Bom dia! E aí, como é que tá o domingo de vocês? Muito bom, vamos esperar aqui um pouquinho o Insta avisar todo mundo. Opa, deixa eu desconectar uma coisinha aqui. Vou para outras coisas. Aí sim. Bom dia, Thalita, bom dia, Digão. Hermes, como é que tá a micro com os animais aí? Fantástico, né? Muito bom, muito bom. Graziela, bom dia, Flávia. E aí, como é que vocês estão? Muito bem. Mais uma live. Nossas séries. Mais uma live sobre a série de ontoxicologia. Hoje vai ser bem legal. Nós vamos estar falando sobre a tabela de evolução da doença. Então isso vai muito bem. E vocês vão começar a entender como é que a gente pode usar uma ferramenta extremamente prática, que é desenvolvida por HackWeg. E aí também entender como é que o estado do paciente ele pode estar caminhando para uma piora, mesmo que na clínica você fala, melhorei um pouco, senti uma melhora, mas vocês vão ter ferramentas e um entendimento para isso, tá? Já fica aí, mapa mental de hoje, tá prontinho, mandem lá, quem tá na lista já, eu já vou encaminhar, e aí quem não tá na lista, se inscreva, entra lá no meu Instagram, Linktree, vocês vão ter o acesso lá de mapas mentais, entra lá, faz o cadastro, manda um e-mail, e aí a gente tem aquela lista que a gente vai estar encaminhando os mapas mentais conforme foram saindo, tá? Gracia, bom dia. Muito bem. Então, já está pronto, a gente vai encaminhar. E a tabela, aquele questionário de intoxicação, também nós arrumamos ele, tá ali. Nós vamos estar encaminhando agora nessa live, tá bem? Então, ó, excelente tema, concordo com vocês. Encaminha aí, ó, pega um aviãozinho no canto inferior direito, aqui. E vocês podem estar encaminhando aí para quem vocês souberem que possam utilizar essa ferramenta. Tudo bem? Vamos lá, vamos chamar a Thalita. A Thalita já está esperando chegar. E deixa eu já separar também, se der necessário eu vou projetar para vocês. Thalita, bom dia! Bom dia! E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Bom demais. Já fiz uma introdução aqui. E aí fala Uhum. um pouquinho agora que eu falei da ferramenta da tabela de evolução da doença, extremamente prático, bem legal, e nesse entendimento. E nós, como fisioterapeutas, né, a gente tem essa tabela para entender, já antecipando algumas coisas, uma evolução do paciente nos seus sintomas clínicos, e aí vai o primeiro insight da tabela, que a gente possa entender que ele pode ter uma piora nos vários sistemas, e também um quadro clínico que muitas vezes, aparentemente ou externamente, ele está melhor, mas na verdade ele pode estar pior. E na nutrição, como é que isso, assim, de cara, quando você pensa na tabela, que a gente pode estar tendo em mente? Né, a tabela de evolução das doenças é uma ferramenta assim fantástica, né? E ajuda muito, eu acho que inclusive na nutrição funcional, porque muitas vezes o paciente chega sem nem saber que aquilo que ele tem é um sintoma. E pela tabela mesmo, a gente consegue, né, mostrar para ele, identificar o quanto um simples aumento de muco, ou, por exemplo, uma coceira, algum sintoma que não está associado à parte digestiva, né, essa parte mais conhecida, onde a alimentação pode atuar, então a gente Uhum. consegue mostrar de uma forma bem clara para ele que aquilo realmente é um sintoma que indica, né, algum desequilíbrio no corpo. Então, para a gente da nutrição, a tabela ela ajuda, e eu gosto também porque ela vem mostrando o histórico do paciente. Uhum. Então, quando você mostra para ele, olha só, tá vendo que desde a infância você vem apresentando algumas coisas e mostra, né, que aquilo não é uma coisa imaginativa ou uma narrativa só, ajuda muito, traz uma confiabilidade muito grande para o tratamento. Perfeito. Pessoal, quem não assistiu às outras lives, entrem lá, peguem, assistam, que é verdade, a posterior, me perdoem,
A posterior ainda está lá. Eu vou estar tirando ela a cada 15 dias. Mas tem os mapas mentais para vocês poderem acompanhar. Então, quando a Thalita fala isso, eu acho bem legal, porque você falou uma chave muito importante. Nós comentamos nas outras lives que era o quê? Exatamente o andar da evolução do que está ali do paciente. Então, quando você fala desde a infância, sim, desde a infância. Então, já está aí outro insight que nós comentamos já, que a anamnese, a evolução, tem que ser observada desde a infância. E é ali que começa, muitas vezes, o avançar da doença, né? E olha que legal, tá passando na internet vários pontos sobre um curso do Bruce Lipton. O Bruce Lipton é um cara que estuda muito a influência do ambiente sobre as células, né? E isso é muito claro para ele. Ele tem um livro que chama Biologia da Crença. Eu vou ver se eu posto esse livro depois, então. E ele fala essa influência. Então, quando nós falamos na última live sobre homotoxicologia, é exatamente esse agressor que está mudando ali. Então, ele fala que muitas vezes essa capacidade de adaptação que vocês vão ver que na tabela o corpo não consegue dar conta, ele vai evoluindo nessa patologia. E olha que interessante que ele falou num dos vídeos dele. Qual é a função da amígdala? E aí a função da amígdala ele cita assim que como está muito aqui em cima, é como se fosse um porteiro. Esse porteiro ele pega, vê quem entra e avisa o corpo como um todo, para o corpo se preparar e se defender. Eu achei muito interessante isso, porque ali ela tem uma porta de defesa. Então exatamente o nosso corpo ele também vai sendo avisado que você está ingerindo alguma toxina, você está sofrendo alguma influência através da amígdala. E quando você faz alguma ação diretamente no sangue, essa amígdala ela passa direto, ela não entra como um órgão de regulação. Então vai influenciar diretamente no comprometimento da evolução do paciente. Então, assim, é bem legal, bem legal. Sim. É muito, né, toda essa visão holística do corpo, todas essas informações que agregam sempre pra gente, a gente bate muito nessa tecla aqui, elas ajudam, né, no olhar do paciente. E hoje, se a gente for pensar que a maior, né, homotoxicologia, ela estuda justamente o efeito dos tóxicos. Se dentro do útero da mãe a gente já está em contato com toxina, então não tem como ignorar esse tema, né, como a gente achar que ele não é importante. E o nosso corpo, ele tem, claro, os pontos de defesa principais e do ponto de vista energético até mesmo, né, isso é importante dentro de um tratamento. Então, a gente consegue englobar várias teorias para ajudar no tratamento dos pacientes. Perfeito, perfeito. Isso aí. E aí, esse olhar para a tabela é interessante quando o Heckweg, que aí eu vou pedir para você lembrar o ano disso aí tudo, como é que surge na cabeça dele, né, esse entendimento, o que aí eu vou falar até um pouco depois. Como é que ele conseguiu compilar numa tabela um entendimento tão sistêmico, né? Tão uma coisa não tão segmentada. E eu achei fantástico, porque hoje em dia, com tanta ciência que se tem, não é feita nada parecido, não existe outra tabela. A gente procura, hoje de manhã, eu estava finalizando o mapa mental que nós vamos disponibilizar para vocês, e eu estava procurando uma figura de saúde. E a hora que eu cliquei, toda figura de saúde, por exemplo, envolve sempre uma medicina de medicamento, de vacina, de remédio, que isso é extremamente necessário, mas não caminha para uma saúde. A saúde é uma coisa plena, onde você consegue estar saudável com o teu corpo bem. Então eu achei legal, eu achei curioso isso, não é muito legal não, porque está sempre vinculado a essa imagem de necessidade de algum remédio, de alguma coisa extra onde teu corpo não tivesse a capacidade de se curar sozinho. Então achei um detalhe bem assim. A gente é bombardeado por essa ideia, né? E inclusive para a nutrição funcional, a saúde, ela não é a ausência de doenças. Isso não tem, né? Isso não tem. Claro que se você estiver doente, você não está saudável, mas saúde, vitalidade, vai muito além disso. E esse pensamento, ele é tão embutido que eu vou até trazer um exemplo que tem me incomodado muito. Meu filho, ele não tem 3 anos e outro dia ele perguntou se eu não estava bem, se eu precisava ir ao médico.
Eu falei, não, e assim, ele só vai na pediatra, na consulta mesmo. E eu falei, não, filho, às vezes eu preciso de um chá, de um carinho, de Uhum. descanso. Então, é tão embutido, né, que uma criança que não tem contato com isso nesse ambiente, achando que o que a gente precisa é remédio, que a gente precisa ir ao médico. Não que não precise, claro, né? Mas que esse é o primeiro caminho que a gente tem que seguir quando pensa. E saúde, ela tá muito além, né, de simplesmente você não ter uma doença. Então, realmente Perfeito. é difícil ilustrar até os materiais que a gente monta, porque quase tudo vem dessa linha medicamentosa mesmo. E olha que legal, na quarta-feira a gente fez uma live na clínica e a gente estava comentando sobre o curso que a gente fez de regulação do sistema nervoso autônomo. E dentro desse curso foi passado para nós que chama teoria polivagal. O que esse cara estuda? Ele estuda o sistema nervoso autônomo, aonde ele fala que o corpo só se cura quando ele está numa parte do sistema nervoso autônomo ventral. Aonde, e aí, como que isso acontece? É uma parte do sistema nervoso que tem ligação com o cérebro e ele é acionado por várias coisas. Mas quando que isso acontece? Quando você se sente num lugar seguro, você se sente acolhido, quando você dá um abraço, quando você recebe um carinho, quando você está naquele lugar que fala assim, aqui eu posso relaxar. E eu pego para estudar aqui algumas coisas, e toda vez que a gente estuda estresse, toda vez que a gente estuda doença, cada vez mais, a gente já tinha visto há 5 anos atrás, mas cada vez mais sai mais literatura que, se você estiver com o seu sistema nervoso autônomo alterado, não adianta você ter toda uma parafernália de suplementação, de técnicas, etc., porque nunca ele vai conseguir realmente se estruturar e começar a se curar sozinho. Então ele fica com uma simpaticotonia, uma prevalência de cortisol, que depois no primeiro momento te ajuda e depois começa a cair. Automaticamente ele vai sempre começar a se degenerar. Né? O livro que nós mostramos da última vez, Por que as zebras não têm úlcera, ele fala muito isso. E aí ele começa a degenerar e você aplica, faz qualquer técnica e o paciente vai e volta, vai e volta. E você entende que faz da evolução do problema que ele está. Então, assim, o que eu queria falar para vocês, que muitas vezes esse meio externo que o Bruce Lipton fala, esse aquário que o paciente vive, a maneira como você trata, ele vai trabalhar na maneira do sistema nervoso autônomo. E se você não der segurança para o teu paciente, não vai dar resultado, independente da titulação que você tenha. Ok? Você pode ser um recém-formado, mas que você tenha acolhimento do seu paciente, nossa, ele vai ter a mesma resposta com um cara com pós-doc. Tá? Então, assim, tem muito essa relação. Sim, então, vamos lá falar de tabela, né? Bora, bora. Senão a gente voa A aqui. tabela, eu considero assim, realmente um ponto-chave, um dos maiores pontos da teoria da homotoxicologia, porque é justamente o que você falou, não tem nada parecido em lugar nenhum. Então, algumas linhas, né, principalmente orientais, elas acreditam já nessa evolução da doença, elas pensam em descrever, mas descrito da forma como é hoje, com tanto exemplo de patologia, né? A gente não tem nada parecido. E quando ele começou a criar a tabela, isso tudo já era muito claro para ele, né? Um pouco antes de 1950, mais ou menos em 45, 47, ele criou a tabela para quê? Para basicamente desenhar para os colegas médicos dele o que ele estava dizendo. Então foi uma coisa muito intuitiva, que não deu tanto trabalho, né? Para ele era muito claro como isso acontecia. E para criar, claro, ele se baseou em algumas leis mais antigas, né? Inclusive a lei de Ehring, que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje, mas foi realmente uma sacada muito grande, porque ele consegue mostrar tudo que ele embasou anteriormente na teoria que a gente já falou nas outras lives. Claro. Imagina, e o curioso é que ele junta tudo, um tecido embrionário, né, várias coisas, junto com os sintomas dos pacientes, né? Então foi bem... Então, realmente, você falando assim, tem muito sentido, né? Nós aplicamos aquilo que nós vivemos. Então, quando ele linka, realmente, a tabela ajuda até hoje para explicação para nós. Porque para ele devia estar muito fácil, né? Sim, ao longo dos anos, né, a tabela ela foi passando por algumas atualizações, Uhum. e principalmente conforme, né, alguns assuntos eles foram sendo esclarecidos na
na literatura científica, mas a base dela é a mesma. E se a gente pegar a primeira tabela e a nossa última tabela, que a gente tem, inclusive, né, que está no link, ela tem muita relação, porque teve um período ali que essa parte embrionária, ela ficou um pouco, né, a ser pesquisada e a tabela foi mudando, mas logo depois ela já voltou para a configuração inicial e é algo próximo, né? Claro que muito maior, tem muito mais sintomas hoje na tabela do que tinha inicialmente, mas a base é a mesma. E, inclusive, né, uma das recomendações homotoxicológicas é que se a doença que você está procurando do seu paciente não está ali exatamente como ela, você consegue fazer uma relação de qual fase seria de acordo com as outras doenças parecidas. Então, ela engloba realmente um número muito grande de patologias. E é interessante você falar da embriologia, porque realmente tem vários autores, assim como qualquer técnica, qualquer teoria. Mas eu achei legal ele definir e bate muito com a linha que nós estudamos, né? Então, o pessoal que faz leitura biológica, que é um outro curso, né, da Nova Medicina Germânica, fala somente sobre tecidos embrionários. E aí, exatamente, ele fala que é uma criação de uma fase emocional. Ele pode pegar esse tecido embrionário e fazer ou uma proliferação desse tecido para você ser mais eficaz fisiologicamente, ou uma retração desse tecido para que você seja uma fase de resolução ou também para ser mais eficaz depois de um estresse emocional. E isso é interessante porque quando vocês olham na tabela e aí começa já a juntar os links, não é somente uma fisiologia acontecendo por trás, também coloquem a parte emocional ali. Vocês entendem que a parte tem um estresse muito grande, nós estamos falando do eixo HPA, né? Nós estamos falando da teoria polivagal, que nós comentamos agora, nós estamos falando do sistema nervoso autônomo. Então, quando o paciente muitas vezes está vivendo um estresse muito constante, ou um medo muito constante, por exemplo, que é uma fase que nós estamos vivendo, o sistema nervoso vai agir, e para se tornar mais eficaz, ele pode proliferar, por exemplo. Ele pode, então, você vai encontrar aquilo na tabela, você tem que entender que muitas vezes aquilo pode ser um momento, que a homeopatia fala, ou realmente ele está num estágio há muito tempo e aquilo já teve uma alteração celular. Tá? Já fica aí um entendimento. Tá, então vamos lá, né? Primeiro essa divisão da tabela. A tabela ela é dividida em dois eixos, né? O eixo vertical, que coloca justamente a divisão do... pode falar? Eu vou só falar o seguinte, eu organizei aqui, eu vou tentar projetar a tabela. Aí, pessoal, você vê. Legal! Eu vou ver se dá certo, tá? Vamos Porque muitas lá. vezes a gente fala, e até, pessoal, se vocês quiserem, faltou a dica para vocês, era legal vocês terem imprimido a tabela para acompanhar pra gente. Né? Porque como ela tá ali, a gente convive com a tabela, falar dela, ela tá na nossa imagem ali, ilustrada. Mas eu inverti aqui, então quando a Thalita fala, ou mesmo quando eu for falar, eu vou ver se eu projeto a tabela para poder visualizar melhor. A gente grava mais isso. Thalita, fica à vontade aí, eu vou virar aqui. Tá, estou aqui. Ótimo, ótimo. Então aqui, né, o que a gente tem? Nesse eixo vertical, a gente tem justamente, né, pela divisão embriológica, os sistemas ou os tecidos afetados pelas doenças. E no eixo horizontal, a gente tem justamente os mecanismos de defesa que são ativados no corpo quando eles entram em contato com as homotoxinas. Então, essa visão bidirecional, né, da doença, que realmente é incrível e que a gente gosta tanto de passar, porque ao mesmo tempo que ele fala como que o corpo se defende, ele mostra aonde e por onde o corpo se defende, né, de qual tecido que vai sendo acometido principalmente. E até para usar essa visão embriológica que a gente tinha comentado, ele se baseou nas leis de Ehring, né, que dizem que a cura ela sempre acontece de dentro para fora e de cima para baixo, dos órgãos mais vitais para os menos vitais. Então, essa visão embriológica, que a gente até vai, inclusive, falar bastante sobre ela hoje, ela tem a ver com isso. Você consegue falar daí, Marcelo? Consigo. Até vou aproveitar aqui. E quando a gente fala de embriologia, pessoal, dá uma olhada na tabela aqui do lado esquerdo. Ó. Na embriologia, vamos voltar aqui em mim. Na embriologia, nós vamos ter, assim, alguns tecidos. Tá? Vamos voltar um pouco, recapitular. O pessoal que fez micro, leitura, já sabe. Então, nós temos embriologia, estão lá, proliferação do tecido.
ele vai ter um primeiro tecido, e depende do autor, ele vai ter o tecido de criação do sistema nervoso, que é o ectoderma, ou o endoderma, que vai dar origem aos órgãos e às mucosas, as paredes internas dos órgãos, né? Essa mucosa. Então, ali você pode ter, dependendo do autor, uns falam que foi um que nasceu primeiro, outros falam que outro. Eu gosto muito da teoria que o sistema nervoso, a microfisioterapia usa, que é o endoderma, que são os órgãos. Eu, particularmente, gosto muito dessa teoria do sistema nervoso. Por quê? Porque o sistema nervoso é realmente um grande órgão. E esse tecido ectoderma, na embriologia, é ele que vai dar origem ao sistema músculo-esquelético. Então, vocês vão ter o quê? Uma origem, uma ligação, primeira dica, uma ligação do sistema músculo-esquelético, articulação, osso, músculo, tá? Na cartilagem, ligada diretamente ao ectoderma. E aí, automaticamente, vai ter também uma ligação, uma fase da embriologia, que existe uma junção do tecido endo, que são os órgãos e as vísceras, a mucosa, com o tecido nervoso, que vão dar origem às glândulas, o que nós chamamos de gônadas, etc. Então, olha o sistema nervoso captando tudo. Então, quando você fala que tem uma hierarquia, nós gostamos muito de trabalhar com essa hierarquia do sistema nervoso em primeiro lugar. E aí é de dentro para fora, porque ele é acometido primeiro. E aí, quando vocês olham aqui na tabela, essa tabela está ali exatamente... Deixa eu dar um zoom aqui. Nós começamos exatamente com o sistema nervoso aqui, em cima. Ectoderma ali. Aqui tem todo o sistema nervoso. O endoderma, que vai ser toda a mucosa. E embaixo, o mesoderma, todo o sistema musculoesquelético. Então, olha que legal. Quando ele pega tudo isso, ele junta tudo isso, ele vai falar exatamente de uma evolução da doença, todo esse lado esquerdo aqui da tabela, ele vai falar toda a evolução da doença na tríade, baseado na embriologia. Nada acontece de maneira segmentada. Eu tenho uma patologia que é somente do sistema nervoso. Não. Nós sabemos que exatamente essa origem embriológica, se tem uma hierarquia do ectoderma comprometido, automaticamente você vai ter desequilíbrio nos outros dois sistemas. Entendeu? Então, isso é uma visão que eu achei fantástica, a visão dele. A gente sabe disso através da microfisioterapia, da leitura biológica, mas ele já teve esse olhar lá atrás. Então, a hora que eu vou intervir aqui no ectoderma, que é o primeiro tecido nesse caso, você vai ter que pensar que tem outros dois órgãos sendo acometidos, dois sintomas sendo acometidos. Isso é legal. É muito bacana, né? E o Marcelo, assim, que eu acho que ele tem um dom para embriologia, porque realmente ele consegue ter insights e coisas que Jesus amado, eu sempre me surpreendo. Isso que agrega muito e que a gente, na prática, né, consegue ver essa explicação, consegue entender isso de uma forma muito fácil, né? Então, essa primeira divisão vertical, ela está relacionada, né, a esses tecidos embriológicos que ele falou, e realmente é um grande diferencial da teoria da homotoxicologia e que a gente consegue muito aqui. Perfeito. Mas mais alguma coisa sobre essa parte? Pode ir. Vamos, então... Agora vamos, né, para a parte da horizontal, que é o que a gente explica mais na teoria, que a teoria traz de uma forma bem detalhadazinha. Aqui no eixo horizontal, a gente tem as fases, né, que o organismo... a forma como o organismo responde, desculpa. Então, vamos lá recapitular. Para a homotoxicologia, a causa das doenças são as homotoxinas. Então, quando o corpo ele tem contato com essas homotoxinas, que são agressores, estressores, ele tem mecanismos para se defender. E esses mecanismos que estão descritos aqui na tabela. Então, são mecanismos cada vez mais complexos e que exigem cada vez mais sistemas e conjuntos de reações para conseguir. Então, aqui a gente tem a primeira fase humoral, que ela é dividida em fase de excreção e fase de inflamação. É bem claro para a gente entender isso, porque quando você tem contato com uma toxina, vamos falar de um poluente de ar, qual que é a sua primeira reação? Espirrar, tentar excretar, tirar. Quando você come, por exemplo, alguma coisa que não te faz bem, qual que é a primeira reação do seu corpo? Uma diarreia, um vômito, colocar isso para fora. Então, a primeira fase da tabela
né, é justamente a fase de excreção e ela engloba todos esses sintomas de forma excretória. E aqui também, inclusive, um aumento na secreção tanto de neurotransmissores quanto de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina. Então, todos esses sintomas, eles são a primeira defesa do corpo contra o contato de homotoxinas, que podem ser externas ou internas, como a gente já havia conversado. Então, daí passando disso, né, qual que é a segunda forma do corpo se defender? Inflamando, que é um outro conceito também muito importante que está dentro da fase humoral ainda. Então, se ele não conseguir excretar, né, em horas, de uma forma rápida, o que ele faz? Lança a mão da inflamação. A inflamação é um processo de turbolimpeza fantástico do nosso corpo, porque assim que entra o invasor ou assim que tem alguma coisa errada, o sistema imunológico já é avisado e desencadeia a reação mais rápida para neutralizar e excretar aquilo. Então, o seu corpo inflama, né? Se ele não conseguir excretar, ele vai, então, ter uma reação inflamatória. E daí aqui, até, né, para a gente exemplificar com a tabela aqui também, o que são sintomas da fase inflamatória? Uma dermatite, uma conjuntivite aguda, tem umas que eu gosto bastante, as ondas de calor, o paciente está com calorão, né? É um sintoma inflamatório, dor, ardor, rubor e calor, sempre que a gente perda de função, né? Sempre que a gente tiver sintomas relacionados com o final IT ou a esses 4 sintomas, é porque está numa fase inflamatória. E a inflamação é justamente essa tentativa do corpo de neutralizar esse agressor e excretar da forma mais rápida possível. Thalita, Marcelo, o que eu acho curioso... Opa! Vamos lá. O que é legal disso? Ele já falava lá atrás, então quando você tem a fase que você falou de excreção, o corpo ele recebe um agressor. Ele recebe, seja aí que eu vou fazer alguns links, seja ele químico ou emocional. Então você já começa a produzir. Então se você tem alguma substância que você falou, um aerosol, um desodorante que você passa, ele vai para atingir a mucosa e você vai tossir para tentar jogar para fora. Né? Um cheiro, tá ali na boca. Você espirra, como você falou. Mas a mesma coisa que a gente tem que lembrar, que isso acontece, eu até vou virar um pouquinho aqui, também nas fases do sistema nervoso. Então nós vamos ter alteração das produções dos neurotransmissores. E olha que legal, se vocês pensarem, quem que são neurotransmissores? GABA, ocitocina. Peraí, chegou uma hora que o meu intestino não está bem e eu estou quimicamente me intoxicando, eu estou tentando liberar neurotransmissores para poder me regular e não dou conta, já vem uma primeira agressão. Tá? Só com aquele estresse sutil do dia a dia. Vamos dar um exemplo básico, desodorante. Mas a mesma coisa acontece aqui com neuroendócrinos, né? São as outras substâncias que o sistema endócrino produz que ele vai alterar. Então você está ali de novo, o teu corpo tentando dar conta. E o último, aqui embaixo, o mesoderma, que é o tecido músculo esquelético, ele vai produzir peptídicos ou vitaminas, né, enzimas. E isso acontece, que eu queria dar a primeira dica para vocês, isso acontece de maneira conjunta. Você está com o teu sistema todo sendo acionado com uma pequena agressão. Então, o que a homeopatia fala? Eu vou diluir uma dose e vou passar isso para o meu corpo para que ele age. Então, ela já tem em mente que uma pequena dose, assim como eu falei do Bruce Lipton, que passou pela amígdala, a amígdala como porteiro já avisou o sistema. Né? Nós estamos falando de um sistema todo interligado. E todo o meu sistema nervoso, endócrino e músculo esquelético entrou em ação para poder se regular. E isso está nessa primeira fase que a Thalita falou. Então, quando você tem um cheiro ou uma emoção, que aí eu quero fazer o segundo link, você tem uma emoção. Né? A Dai está fazendo o curso de leitura biológica, e aí eu estou vendo o professor falar, o Manuel Corbel falar, e aí ele fala o quê? Quando você tem sente um medo, você fareja o medo, você já começa a ter aumento dessa produção da mucosa. Então você já começa o quê? Dentro da homotoxicologia, você começa a lançar a mão do seu corpo para se defender.
Se teu músculo está com medo, você aumenta o quê? Uma tensão muscular automática. E teu sistema nervoso tem uma produção de cortisol, porque o seu eixo HPA começa também a entrar em ação e produzir hormônios de estado de luta ou fuga. E o teu cérebro aqui atrás, o reptiliano, ele está mais acionado com as ondas devidamente deles, que ele vai tentar se defender. Então, olha esses links todos. E ele já tem essa junção. Então, quando vocês tocam um paciente, vamos dar um exemplo aqui. Vamos falar de ocitocina, né? O que o doutor Abraço, lá nos Estados Unidos, tem um livro que não me lembra a memória, a Carla, professora lá, lembra. Ele dava 8 abraços por dia, né? Com duração, se não me engano, de 6 segundos. Por quê? Porque ele comprovou que o toque, o abraço, liberava ocitocina. Só que quando vocês estão tocando a pele, que é do sistema nervoso, vocês estão tendo também uma ação todo nos outros esquemas, no endócrino e no muscular. Então, muitas vezes a gente pega uma criança que a gente fala, ele está nervoso, está com uma dor, você abraça ela. Fala, como é que está a sua dor agora? Melhorou. Melhorou o sistema musculoesquelético, melhorou todo o sistema endócrino e melhorou totalmente a classificação dentro dessa tabela. Tá? Então, fica aí essa junção. Se a gente for pegar nessa primeira fase de excreção, não é incomum, na verdade é muito comum você pegar um paciente que, por exemplo, tá com aumento, né, da sudorese, ele tá transpirando, ele tá fazendo xixi, se for menina, tá com um fluxo menstrual grande, com muita cera no ouvido, toda a parte secretória dela tá mostrando, né, que o corpo tá tentando pôr para fora a todo custo toxinas e coisas, né, que o corpo não tá sentindo. Então, taquicardia é um sintoma que os pacientes nunca relacionam, por exemplo, a alimentação, né, que daí, claro, minha área mais direta, e tá muito relacionado. Então, a gente tem que lembrar que a gente é o tempo inteiro agredido por toxinas, o tempo todo, o tempo todo. E o corpo, ele por si só tem essa capacidade, né, de nos defender. O que acontece? Quando ele não consegue fazer isso, e toda a evolução da tabela, ela segue esse raciocínio. Quando o corpo não consegue dar conta de uma agressão pelo sistema inicial, ele passa para o outro sistema, vai passando, vai passando, vai passando. Então, essa demonstração de sintomas excretórios, ela é muito clara para nós, né? Principalmente junto com sintomas inflamatórios, que o corpo da pessoa está extremamente sobrecarregado e está lutando para se defender. Perfeito, perfeito. E isso automaticamente, não sei se a gente já pode falar, cada fase muitas vezes demora ali um salto, não é de uma hora para outra, pessoal. Ele tem um tempo. Pode gerar de 3 a 5 anos, né? Olha a capacidade que o corpo tem de conseguir se reequilibrar, de se adaptar a isso. Só que pela persistência disso, seja continuar, por exemplo, se ingerindo toxina, continuar emocionalmente num ambiente que é extremamente tóxico, você consegue, a cada 3 anos, 5 anos, dar um salto de piora e já ir não mais essa fase de excreção onde o corpo consegue já agora se dar conta sozinho, ser totalmente natural do corpo, ok? Seja lá atrás, na época paleolítica lá, que o cara tava ali, ele não tinha rio poluído, não tinha ar poluído, ele já tinha essa função. Tá? Aí ele não consegue, aí ele vai dar o salto para a inflamação. E olha que legal, aí a inflamação ela tá ali também como uma coisa boa, eu tenho que me defender, eu vou me fortalecer, eu vou criar novos neurotransmissores para que o meu corpo consiga processar agora, ter uma maior gama de defesa. Ok? E aí talvez venha um dos maiores erros da medicina tradicional, né? Inibir uma fase extremamente básica de defesa do próprio corpo. Então, deu inflamação, pá, já eu aniquilo ela. Eu aniquilo ela e eu inibo todo um reequilíbrio de todos os sistemas, sistema nervoso, sistema endócrino e sistema muscular, para onde meu corpo consiga se fortalecer, como se fosse uma academia, para poder fortalecer o corpo nisso. E aí eu vou lá e inibo toda a tríade. Eu não estou inibindo somente um tecido que a gente pensa, a amidalite, vou dar um anti-inflamatório para a amígdala. Não. Tá? Exatamente como o Bruce Lipton falou. Imagina se a amígdala tem uma função de porteiro, eu vou dar uma amidalite, eu vou dar um anti-inflamatório, ele inibe tudo o sistema.
Exatamente. E até trazendo, né, de volta um exemplo que na primeira live, quando a gente começou a falar de homotoxicologia, a gente falou, quando a gente tem, por exemplo, diarreia, eu vou cortar a diarreia, cortar o vômito, salvo em casos, né, que não seja risco de desidratação, né, sempre considerando que essa parte aguda, ela é médica, tá? Ela é emergência médica. Então, vou cortar o sintoma. O exemplo que a gente deu na primeira, né, na primeira das primeiras lives, se começa a sair uma água suja da torneira, você fechar a torneira não vai fazer com que a água limpe, vai danificar o cano lá dentro. Então não adianta, né, a gente tentar inibir algo que é natural do corpo, achando que isso resolveu o problema. Aí o corpo ele vai tentar outro. Dentro dessas fases que o Marcelo falou, uma das visões que a gente tem é que, por exemplo, a fase de excreção, ela dura horas. A de inflamação, ela dura dias. As outras, né, depois a gente até fala todas, mas a de deposição, ela dura semanas. Então, tem uma ideia para isso acontecendo. E se na fase inflamatória e para uma toxicologia, a inflamação é algo bom. A inflamação crônica que indica que algo está errado, mas a inflamação pontual, ela é um sistema de limpeza fantástico do nosso corpo e ela deve ser acompanhada, porque ela por si só começa e termina. Né? O nosso corpo ele sabe fazer isso e hoje a imunologia descreve isso de forma perfeita com a atuação de linfócitos. Então, o que acontece? Você está numa fase de inflamação, seu corpo tentando tirar esses antígenos, né, de lá, e você entra com um anti-inflamatório. O que o corpo vai fazer? Fala, meu santo Deus, vou deixar esse negócio aqui porque a forma que eu estava me defendendo não deu certo. E a gente pula daí para a terceira fase da tabela, que é a fase de deposição, que está dentro da fase da matriz. Então, por não conseguir excretar essas toxinas, o corpo opta por deixá-las quietinhas, armazenadas ali na matriz extracelular. E como a gente viu na live passada, a matriz é um ambiente perfeito para isso, por questões físicas, químicas e mecânicas. Então, sendo inibida a inflamação, o corpo opta pela fase de deposição. E daí aqui a gente vê as hiperqueratoses, a gente vê os pólipos. É uma fase relativamente silenciosa, mas que tem, né, silenciosa do ponto de vista externo, mas ali por dentro a bagunça já começou a acontecer. Ela ainda não gera dano na... Ela começa a alterar o ambiente celular, que é a matriz extracelular que a gente falou ontem. Então, pólipos, cistos mamários, cistos uterinos, né? Todos estão relacionados a essa fase de deposição. O legal foi isso, porque é exatamente o que você falou. Essa é uma típica fase onde você pensa que o teu paciente melhorou. Eu estou fazendo esse tratamento. Nossa, dando super certo. Né? Externamente está dando certo. Só que se você não tiver esse olhar sistêmico, você vai pensar que ele melhorou e visualmente, aparentemente, ele teve uma melhora, mas como é de dentro para fora, ele começa exatamente a ter uma piora. Daqui a pouco ele vem de novo. Então é um entendimento onde você tem que entender que você vai trabalhar o seu paciente e ele pode se encontrar nessa fase, sendo que ele podia dar marcha reta, ter saúde e ter muitas vezes uma aparência de piora, porque o corpo está conseguindo fazer a função básica dele, jogar para fora, tá? Então, ter essa função muitas vezes é um benefício. Então, olhar para isso, pessoal, comece a mudar a forma e façam isso devagar, porque às vezes se perde nisso, tá? Pessoal, eu tô vendo que vocês estão mandando pergunta aqui. Se vocês puderem mandar no final? Pode. Eu ia falar para eles mandarem no pontinho de interrogação, porque aí a gente vai fechando mais links de raciocínio. Mas aí, a Adriana e Iracema, manda para nós ali no pontinho de interrogação que está aí aqui embaixo. Aqui no canto inferior direito. Digita lá que a gente puxa essas perguntas no final e responde tudo certinho. Para não esquecer. Por favor. Eu vou voltar aqui a tabela. E eu acho legal também essa fase quando você está no meio extracelular, gente. Olha o grau. Isso aí, ou seja, ali tem uma maior capacidade de limpeza. A coisa não passou para um lado interno, está no meio de fora ainda, tá? Aí, se vocês colocarem, já vamos falar sobre a divisão, Marcelo, né? Até por conta do nosso tempo, que é um assunto muito,
muito longo. Bem aqui no meio da tabela, entre as fases da matriz, a fase de deposição e a fase de impregnação, a gente tem um divisor que mostra justamente isso. Enquanto os sistemas, né, de defesa eles conseguem trabalhar sozinhos, buscando essa autorregulação, buscando a cura, as doenças elas estão desse lado, né, do lado esquerdo do corte biológico, chamado divisão de regulação-compensação. Então, a fase de excreção, inflamação e deposição, elas são fases que o organismo ainda não teve dano celular e ele consegue sozinho, né, terminar de excretar essas toxinas só sendo apoiado de uma forma mais tranquila. E então, depois que essas, né, toxinas elas ficam ali quietinhas na matriz depositadas e não conseguem ser excretadas, porque o corpo não conseguiu fazer isso, elas começam de fato a impregnar na matriz. E essa impregnação, ela vai começar realmente a mudar o entorno celular de uma forma que a célula vai ter que se adaptar àquilo. Então, mudanças de pH, deficiência na chegada de nutrientes ou na excreção, né, de resíduos metabólicos, elas já passam para esse lado direito da tabela, que são as 3 fases mais crônicas, né, onde o organismo ele precisa realmente de um suporte externo para se curar. E aqui a gente, na fase de impregnação, a gente começa a ter essas lesões que daí aparecem na forma de úlcera, né? A própria rinite atópica, a rinite alérgica, são as doenças inflamatórias crônicas. Aqui a gente tem bastante exemplos, né, que podem, né, ajudar a gente a entender, inclusive questões em problemas mitocondriais já, principalmente músculo-esqueléticos. Então, essa fase de impregnação, as toxinas elas ficam realmente impregnadas e começam a mudar o entorno celular. Aí, não conseguindo, sempre nesse raciocínio, o corpo não conseguiu lidar com elas. O que acontece? A gente já vai para a fase de degeneração, que aí entra realmente numa fase em que a célula ela quer sobreviver a todo custo. E para sobreviver, ela começa a fazer alterações cada vez mais drásticas e também se degenerar. Então, a fase de degeneração, ela já está, né, aqui nas fases celulares e a gente consegue ver, né, o primeiro exemplo, inclusive, das doenças, a psoríase. É uma doença clássica, né? É uma doença que não tem cura, mas ela tem um controle muito grande. Então, o seu corpo ele optou por uma forma de sobrevivência que ele só lida com os danos causados pelas toxinas. Ele não consegue mais eliminar elas de uma forma tão óbvia. O que eu acho interessante disso é o que você falou. Ela começa a agir por uma questão de sobrevivência. Isso é um mecanismo já dentro do corpo há milhões de anos. Ele sempre vai tentar sobreviver, é uma coisa primordial, primária. Então, entre se danificar e deixar ser acometido, ele vai sobreviver. Então, toda vez que o corpo consegue lançar a mão disso, ou ele começa a reagir a isso, seja emocionalmente ou seja quimicamente, muitas vezes a gente tem que entender que aquilo é uma questão de sobrevivência. E é o que não acontece. Né? A gente muitas vezes não entende que o corpo está jogando para fora ou está excretando aquilo por uma questão de sobrevivência. A gente entende como ele não tivesse essa sabedoria. E não respeitar que aquilo que nós falamos nas outras lives, que é a capacidade de autocura, respeitar o tempo de cada doença, é não respeitar essa memória primária do corpo. E automaticamente você vai inibir isso. E você inibindo, ele vai ter que lançar mão de outro recurso. E aí, reparem o seguinte, na primeira fase, onde ele tinha um acúmulo das substâncias, ele espirrava, e agora passou para o meio intracelular. Pô, cortou ali, não dei conta. Aquilo impregnou o meio interno. E ele não está conseguindo já, está necrosando, está perdendo, está modificando a célula. E eu não respeito, a consequência é mais drástica. Né? Por isso que na tabela, quando vocês olharem, vai ter uma consequência um pouco pior em relação a isso. Sim, e aqui a gente percebe, né,
doenças neurodegenerativas, porque a célula se degenerando, ela degenera o tecido, ela degenera o sistema. Então, Parkinson, glaucoma, doença de Crohn, todas essas doenças crônicas, elas mostram que realmente ali tem um órgão que não está funcionando. Aí a gente chega um pouco mais perto, né, da medicina reducionista. Então, por quê? Porque o corpo ele não conseguiu, ele sozinho não conseguiu se curar, porque a agressão foi demais ou porque faltou nutrientes, faltou substrato para ele conseguir se curar. Então, daí ele vai danificando os tecidos. E a última fase, a fase de desdiferenciação, né, ela justamente é o ponto final. Até onde uma célula vai para tentar sobreviver, que é justamente se replicar de uma forma aberrante, né? Que é o termo utilizado na biologia molecular. Então a gente chega nos carcinomas, nas neoplasias, no câncer em si. Então a gente sai de um corpo que espirra para tentar ficar longe de uma toxina, até uma célula que escolhe, né, se proliferar, escolhe, porque ela não tem outra escolha, né? Ela tem que fazer isso para continuar sobrevivendo. Então, por exemplo, se o pH da matriz está muito ácido, ela opta por tentar tamponar essa célula ficando acidificada, né? E esse desbalanço hoje ele é muito estudado em questões, né, oncológicas. Eles vão levando esse ambiente propício a proliferação celular errônea. Então, daí a gente tem todos os cânceres, né? O Requeweg, ele falava muito que se uma pessoa ela não morrer de outra coisa antes, ela vai morrer de câncer no final da vida, que é quase que uma progressão óbvia, né, de danos causados a um organismo que não consegue se recuperar. Então, essas são as fases, né, da tabela. E é legal quando você fala, linkando esse acometimento, nesse estado de patologia, o que a literatura traz? Que todo parkinsoniano, ele tem alteração intestinal antes de 5 anos antes de ser diagnosticado com Parkinson. Então já está ali comprovado. Tem toda a fisiologia, alteração de serotonina, bloqueio do nervo vago, né? Hoje tem essa junção. Mas olha que legal, num determinado estágio da tabela, tem ali um link já mostrando, teu corpo já avisando que já vai desandar por um caminho ruim e que você tem acometimento do ectoderma, do sistema nervoso, e do endoderma, que é o sistema digestivo. E você vai ter uma alteração, o quê? Degenerativa. O corpo tentou lançar a mão e não conseguiu. E isso me traz à tona um artigo também, que eu estava vendo na aula do Bruce Lipton, ele falando que pegou um dia, alguma coisa, o nome do autor, eu vou ver se eu posto esse artigo para vocês. Ele falou assim, que ele pegou pacientes, homens com uma alteração da próstata, e fez a coleta de DNA. Estava no DNA alterado que realmente ele tinha alteração, a tendência a ter câncer de próstata. E quando ele mudou o lifestyle, né, o estilo de vida dessas pessoas, então eles começaram a atividade física, tiveram tempo de oração, tiveram tempo de calma, diminuiu o estresse. Ele chegou a um ponto, isso é um grupo, tá? Depois vocês dão uma olhada no artigo, que assim, não é um grupo total, né? Que vários desistiram do artigo, por exemplo, do estudo. Mas o grupo que ficou, eles fizeram a análise do DNA de novamente, e eles já não apresentavam aquele genoma positivo para câncer de próstata. Então, olha o grau que tem. Então, a capacidade de mudança da agressão pode ir para intracelular e alterar o cromossomo? Pode. Mas peraí... Intranuclear, né, no caso. Intranuclear, obrigado, perfeito. E aí sou diagnosticado com minha morte agora. Angelina Jolie com o câncer de mama. Não vou ter, arranca tudo. Não, eles provaram que você pode mudar o ambiente, que automaticamente você consegue mudar o quê? O intracelular. E você pode não ter mais aquele genoma. Só que, o câncer pode estar ali? Pode. Né? Você não está retroalimentando. A memória genética não está retroalimentando, não está coordenando para suas células continuarem se proliferando. Mas agora você tem um tecido que já foi memorizado. E aí, é por isso que o nosso trabalho, a gente fala assim, qual é o tempo de tratamento que você vai fazer para o seu paciente? Resposta simples, que o Afonso fala muito isso. 4 meses. Por quê? 4 meses é onde existe uma renovação celular. Isso me traz à tona
uma paciente que veio sábado de emergência, né? Ela veio atender a microfisioterapia, e aí o relato dela, 4 tentativas de suicídio, sobrepeso, questionário metabólico extremamente alto. E aí, exatamente a hora que eu fiz as propostas para ela, eu falei assim, olha, vamos tirar basicamente as coisas que podem te inflamar. Eu perguntei, quando você come isso, você sente o quê? Quando você come isso, você sente o quê? Eu falei, olha, eu me sinto pior. Falou, então tá, vamos então tirar isso aí? Falou, mas eu não vivo sem leite. Mas aí como é que eu vou ficar? Eu vou pirar, porque aquilo eu preciso todo dia de manhã. E aí explicar para ela que ela tinha que retirar um alimento que ela sabia que fazia mal, que estava deixando ela pior, e que emocionalmente ela tinha capacidade de poder reverter aquilo, para ela foi difícil de compreender. Então, trazer ela de um estado que seja na evolução da tabela, né? Agora falando de maneira emocional, que ela está no último estado da tabela, ela quer se matar, ela tentou 4 vezes. Medicamento, foi de bicicleta na frente do caminhão, não deu certo. Né? Ela quebrou um monte de coisa e não deu certo. E aí agora vamos fazer o quê? Vamos trazer de volta ela? Vamos. E olha que legal, o que eu falei para ela? Pô, você pode trabalhar, emocionalmente falando, pessoal, você pode trabalhar com a microfisioterapia? Pode. Vamos lá, ter memórias celulares. Você pode trabalhar lá atrás com uma constelação familiar sistêmica? Sim, porque qual é a história da sua família? E é o que você falou, Thalita, qual é a história da anamnese? Como é que você nasceu? O que tem na família? Por isso a importância. Ah, depois você vai trabalhar com Psyche? Qual é a crença? Eu acredito que não tem valor nenhum, ela falava. Até trabalhar com a psicologia, até trabalhar com uma série de coisas. E aí o final da história, dentro dessa tabela, a identidade dela. Porque ela fala que ela não tem valor nenhum. Ela não consegue falar não para ninguém. Então eu só estou fazendo uma conotação, uma comparação, dentro do fator emocional, em conotação com essa tabela. É exatamente onde muitas vezes o final da história tem que trazer identidade para ela, mas se ela tem muitas barreiras antes, ela não vai conseguir falar assim, não, agora eu estou detonando, eu estou mandando em tudo, eu sei quem eu sou, cala a boca você, aqui eu gosto disso, hoje nós vamos comer aquilo. Então ela não vai conseguir. Então nós temos que estar organizando isso emocionalmente para trazer para cá. Agora, como vocês viram que o sistema funciona em completa ligação, não adianta eu trabalhar as memórias celulares, muitas vezes trabalhando só técnicas emocionais. Sendo que o meu paciente precisa de toque, ou precisa de fala, ou precisa de alguma coisa para tomar. O sistema é interligado. E aí, automaticamente, quando eu entendo isso e começo a aplicar, e aí vai uma outra dica, de maneira sutil, exatamente porque eu não vou sair dando um antidepressivo, eu vou dar uma bomba. Por quê? Porque eu vou respeitar essas fases da evolução do problema, eu consigo gradativamente trazer o meu paciente de volta e automaticamente consigo aumentar as doses, a potencializar aquilo que eu estou fazendo. Por que isso, pessoal? Porque tem uma coisa que, acima de tudo, seja de maneira bioquímica ou seja de maneira emocional, o corpo ele vai tentar sobreviver. Só que se ele não vê esperança, ele vai criar o quê? Na microfisioterapia que eles falam, couraça. E aí eu vou ficando liberando essas couraças, vou liberar essas couraças, vou liberar... Aí aqui na tabela da bioquímica, eu vou tentar liberar a matriz celular, eu vou dar resveratrol para o meu DNA esticar e ficar melhor para limpeza. Não, não é assim. Você tem que trazer ela devagar, porque no caso dessa paciente que eu estou citando, ela automaticamente ela vai ter prática e vai criar neuroplasticidade nova, sinapse nova, então aonde eu crio esperança num caminho que eu já não tinha. Novas memórias celulares, onde eu começo o corpo a se reorganizar e eu começo no final da cascata citando o que eu citei para vocês, a identidade. E devagarzinho ela vai entendendo a identidade e o valor dela. E automaticamente, dentro do nosso corpo, vai acontecer a mesma coisa. Os 3 tecidos embrionários, eles vão se ligar, eles vão se conversar e automaticamente todos vão trabalhar em prol de uma regressão da doença. E aí eu vou conseguir caminhar para a saúde de maneira fisiológica, mas também de maneira emocional. E automaticamente, quando alguém me agredir, seja através de uma toxina que eu me alimento, seja através de um emocional que eu vivo ao meu redor, eu vou conseguir pontuar. Eu vou falar, pô, isso aqui faz mal para mim. Isso aqui é bom eu não comer, que eu vou parar, porque eu estou sentindo mal. Eu fiz um teste, minha irmã tá aí, mora no Canadá, um abraço, Ju, depois ela me bate. Ela tá fazendo algumas coisas, eu falei assim, olha, tá com muita fermentação. Falei, o que tá fermentando? Isso, aquilo. Então,
Pega um pão de fermentação natural, testa. Então é curioso quando ela fala assim, olha, dilatou, eu estou sentindo que eu estou passando mal. Mas a duração não foi tão mal que eu comisse uma comida tão industrializada. Então ela consegue mensurar. Final da história, ela está contendo comportamentos melhores. Então ela já consegue se reafirmar, ela consegue se posicionar. Então a gente consegue trabalhar nesse todo onde o paciente volta. Ela está falando ali embaixo, ó, pode deixar que depois eu te pego. E aí aquilo automaticamente ela se sente mais fixa. Grande vantagem disso. Eu falo para meus pacientes, quanto mais longe de mim, melhor. Pô, Marcelo, você não gosta de mim e tal? Não, porque você vai ter uma independência bioquímica e você vai ter uma dependência emocional. Né? Tem o Mário Martinez fala no livro dele, Body, Mind, Self, né? O corpo, a memória do corpo que está ali. Você muitas vezes tem que regrar que aquela pessoa está ao seu lado, muitas vezes não dá para passar de 45 minutos na semana, porque ela começa a te agredir. E você está ficando doente. Está ficando doente, porque você se sente culpado ou sente que você tem um dever. Então, a partir do momento que você entende isso, você consegue dosar, porque tem que estar amor, tem que estar fazendo as coisas, mas consegue não ser agredido. E aí você não acaba lá na final da cascata dessa tabela numa doença autoimune, degenerativa ou cancerígena. Viajei total, juntei um monte de coisa aí, Thalita, depois você me fala. Eu acho que, né, a comunidade entende o que você está falando, né? Quem está aqui consegue, inclusive, trazer muita coisa. E dentro do que você falou, né, a gente, claro que já está quase no finalzinho da live de novo, mas me veio uma coisa muito importante. O seu paciente, né, ele sabe dessa capacidade de autocura do organismo dele? Porque se você falar isso para ele, se você mostrar isso para ele, é uma chave que muda, né? E eu volto a comentar isso, que eu comecei a estudar uma toxicologia numa fase, né, de transformações internas, e a primeira frase que me veio foi: o tudo que eu preciso para me curar está dentro de mim mesmo. E isso tem a ver com toxicologia, isso tem a ver com todas as práticas integrativas que a gente faz. Então, o corpo, sim, é o seu corpo, o meu corpo, ele faz isso tudo sozinho. Então, nós que estamos fora, a gente ajuda, a gente dá suporte, a gente dá apoio. Né? A ideia é justamente essa. E se seu paciente souber disso, você pode ter certeza que isso vai traz ele entende, né? Essa linha do que você está falando. E daí, se você mostra uma tabela para ele, eu estou trabalhando com um paciente também que é bem legal exemplificar. Paciente cardíaco, infartou, aquilo tudo, né? Você pega o histórico dele, você percebeu. O cara mudou a alimentação dele, a coisa mais, sabe, que legal de ver assim. E o último sintoma dele que ele veio reclamar pra mim, né, veio me contar, é que ele tá com muita sudorese, ele tá com muito suador. Tipo, ele acha isso horrível. Eu falo, uau, estamos conseguindo. Por quê? Ele tá saindo de um dano celular, de um dano a um tecido, né, de um processo crônico, para um processo que o corpo já começa. Então, essa linha, né, de recuperação à saúde, que a gente inclusive falou das leis de Ehring, saem dos órgãos mais centrais, né, mais vitais, para os menos vitais, de dentro para fora, de cima para baixo. Então, um sintoma que era lá dentro de uma veia que está entupida, já começa a ser excretado. Então, a tabela, a gente usa, que é o termo vicariação, né, que o Heckelweg usou para descrever, que é a transformação de uma doença em outra. Então, isso, quando está adoecendo, vem da esquerda para a direita. Você vê que o paciente ele vai progredindo. E o contrário é a vicariação regressiva, que é a recuperação do estado de saúde. Que é quando o paciente ele vem migrando desses sintomas, talvez silenciosos, para sintomas, né, tenebrosos, como o aumento da sudorese, e a gente fica muito feliz em enxergar isso, que o corpo ele está reestabelecendo. Então, a própria homotoxicologia, ela fornece, né, os medicamentos para ajudar em todos os suportes dessas fases, que é outra coisa fantástica da teoria que não tem como a gente ignorar também. Perfeito. Essa é a grande função. Muito show essas palavras suas. Porque vai juntando mesmo, a gente entra como um auxiliador, como eu falo, como um faxineiro, a gente ajuda o corpo a se limpar e aí ele vai tendo sintomas. E aí a gente dá esse acalento, esse suporte para que o paciente entenda que aquilo está sendo benéfico. Né? Porque uma transpiração, muitas vezes, nós temos uma transpiração normal,
que pode ser uma vasodilatação, uma parasimpaticotonia, né? Mas o corpo está se resolvendo. Mas ou uma transpiração fétida, o que mostra que ele estava pior do lado de dentro. E até ele entender que ele está transpirando agora e o odor está diminuindo e aquilo está se tornando melhor, ele automaticamente ele vai entender que aquilo está sendo saudável para ele. E esse suporte que nós damos, que ele está entendendo. E automaticamente ele consegue buscar saúde, porque ele tem a mente muda, né? Show de bola. Sim. Bom, temos 4 perguntas aqui. Vamos abrir Vamos elas? lá. Vamos lá. Vamos começar pela Iracema? Sim. A clássica, né? É o sintoma mais clássico de todos. Era um dos meus piores sintomas antes, né, de entrar em toda essa caminhada. A sinusite, né? Ela pode ser aguda, né? Que você teve uma resposta ali, uma agressão aguda e respondeu de forma aguda. E claro que a sinusite crônica, que possivelmente, né, é a que acomete muito mais. Então, ela é uma resposta inflamatória crônica, né, normalmente associada a um estado inflamatório crônico de baixo grau, que responde em caráter de muco, em caráter respiratório. Aqui, dentro da nutrição, a gente sabe que tem alguns alimentos que eles pioram, né, a produção de muco, eles têm eles ativam esse sistema do corpo, né, principalmente leite e derivados, mas sinusite é crônico, né, é um sintoma clássico. E é uma coisa secundária, pensa o seguinte, que é o teu corpo produzindo uma substância para tentar se limpar, né, então só que ele fica acumulado nos seios faciais frontais, e automaticamente ele não consegue drenar. Pode ser um bloqueio do crânio, pode ser um muco muito seco, porque você não se hidrata. Então tem uma série de alternativas que a gente possa terapeuticamente fazer para que isso também não acumule de certa forma, onde se torna uma sinusite extremamente agressiva. Ok? E aí tem que entrar com uma série de ações de medicina tradicional. Tá? Sim, mas a causa é crônica, né? O que tem feito aquele sino inflamar? É aí que a gente trabalha, resolve a causa do que tem piorado a inflamação do sino. Mas sinusite é um clássico que a gente tem melhoras assim. Eu tenho pacientes que com 15 dias, com 3 semanas, veem melhora na sinusite fantásticas. E a última vez que tomei um copo de leite, né, uma xícara de cappuccino, eu fiquei internada, até minha mãe tá aqui, minha irmã tá aqui, não me deixem mentir, fiquei internada, travei de febre, demorou 3 dias para descobrir o que era. Um quadro de sinusite terrível, e aí foi a última vez realmente que eu tentei. Marcou a experiência, né? Marcou, deu uma marcadinha, assim. E também então, pode ser emocional, tá? Não vamos entender esse sistema. Tem um emocional aí, que é bem complexo, mas digamos que isso é uma data. O que eu sugiro vocês lembrarem? A dica é o seguinte, eu comecei com a sinusite tal dia. Dá uma olhada para os dias posteriores. Né? O guerreiro só sente dor depois da guerra. Então vai ter uma situação de estresse. Anteriores. Anteriores. Eu falei posteriores, né? Anteriores. E automaticamente você vai ter a sinusite vai vir depois do estresse. Se vocês encontram, vocês sabem que tem uma pitada emocional. Se vocês ficam bem claro, né? O gatilho, perfeito. Vocês tendo que vocês foram comer que nem o leite que você falou, Thalita, vocês sabem que está ali também um grande gatilho. E vocês começam a entender o corpo de vocês. O que são fatores bioquímicos, o que são fatores emocionais. Tá? Fica aí a dica. Vamos lá, segunda. A Rose. Meu filho desencadeou uma hiperidrose palmar. Mas eu acho que tem mais informação aqui. Eu não consigo acessar. Rose. Não, eu não vou conseguir acessar, gente. Não sei. 10-0 pro botãozinho. Mas eu acho que foi um comentário dela. Mas a hiperidrose, exatamente, ele entra nisso. Ele tem muita ligação. O que é a hiperidrose? Tem muita, mas muita ligação com o sistema nervoso autônomo. O que você tem que pensar? Em regulação do eixo HPA, hipotálamo hipófise adrenal, regulação do sistema nervoso autônomo. Hoje em dia, aqui na clínica, nós temos uma série de ferramentas, né? Nós temos o Nervo Express, que mensura qual é o grau do simpático e do parasimpático. E também temos outras ferramentas que vão mostrar a sobrecarga do estresse sobre um questionário sobre esse eixo HPA. E aí, automaticamente, nós vamos vendo juntando qual é a data que isso aconteceu
e vendo o histórico, porque muitas vezes se tratando do seu filho, pode ser uma criança, não sei a idade dele, ele pode estar desencadeando um gatilho através de um novo estresse do ambiente dele. Então ele está fazendo o quê? Eu estou tentando transpirar para poder me defender daquilo que pode estar me causando esse estresse. Tá? E eu estou falando muito do fator emocional, porque ela tem a hiperidrose tem muito ligado direto ao sistema nervoso autônomo, como eu falei. Né? Não significa que um café, um chá, tem 17 anos, Rose. Ok. Ele pode também ter efeito no sistema nervoso autônomo. Claro, mas geralmente é emocional. Com 17 anos, o que é a dica aqui? Parte hormonal, né? É uma janela. Vai lá, Thalita, por favor. Não, pode, não. Vai, só vai. É uma parte hormonal perfeita. Continua o raciocínio, pode E é ir, exatamente essa parte hormonal tem que estar vendo que muitas vezes ele está lançando mão de uma hiperestimulação. Por que está agindo exageradamente? Dá uma olhada na emoção dele. Pensa o seguinte, quando nós temos... Eu quando fico com medo, ansioso, em muitas situações, vou dar aula e tem alguém que eu conheço há muito tempo, que eu tenho medo de ser julgado, eu começo numa transpiração monstra, né? Então isso o quê? É o sistema nervoso autônomo trabalhando. Dá uma olhada o que o Afonso falou, o que o Afonso fala e o Porges fala nas janelas emocionais. Dá uma olhada na janela emocional da primeira infância, gestação e até 6, 7 anos ali, e depois na adolescência, que ele está entrando, ele já está na adolescência, mas tem algumas datas antes. Então, o que é a transpiração? Tem a ver com a ansiedade, perfeito, mas dá uma olhada como é que foi essa data. Tá? Outro dia a gente estava discutindo aqui em casa e foi tudo bem na gestação, mas quando a gente olhou, falou, não, teve um trabalho, o qual minha esposa trabalhava, que ela começou a lembrança e veio uma série de coisas. Ela falou, pô, foi muito estressante. Exatamente de uma gestação que a gente estava comentando, que podia ser, foi tranquila, ela esqueceu de um dos trabalhos que ela tinha, que foi extremamente estressante. E aí, automaticamente, estamos entendendo isso. Tá? Então, dá uma olhada nesse sistema, porque aí fica mais fácil de você trabalhar com técnicas emocionais, mas também, por exemplo, Thalita, ajuda aí, um ashwagandha, que é um adaptógeno, que ele faz uma adaptação do sistema nervoso autônomo e do eixo HPA, ele vai contribuir para o bem-estar dele na ansiedade. A ashwagandha é uma planta bem legal para isso. Tá? A gente tem alguns adaptógenos, né? Mas realmente, assim, essa parte do entender a causa, e principalmente a causa mais central, vai ter uma resposta mais rápida, né? A gente pode olhar aí na parte nutricional, né? Na parte de suplementação, a gente pode olhar alguns nutrientes que vão ajudar no sintoma em si, mas buscar a causa lá atrás E sempre lembrando, né, que normalmente o tratamento clássico é a supressão dessas glândulas, né, dessas células. Então, dentro da homotoxicologia, isso não seria interessante justamente porque o corpo está falando, o corpo está demonstrando. A gente pode trabalhar em algumas frentes, mas a causa do problema identificada, daí a gente consegue resolver. Mas... Perfeito. Colocar um botox para neutralizar, eu sei que existe um benefício assim de social, mas você vai estar exatamente indo contra o bloqueio de limpeza do corpo. Porque chega uma hora que você resolve. Mas é o que você falou. E pode ser que essa seja a sua forma de drenar. Isso. Entende? Perfeito. Então, não é porque... pode ir? Não, pode falar. E não é porque não é algo socialmente maravilhoso que seja ruim, né? Eu acho que a gente entender como que o corpo... Às vezes tem pessoas que excretam na forma de acne, e tem várias formas, né, do corpo mostrar. Cada uma tem a sua individual, e se a gente ficar patologizando isso, eu acho que piora até pra ele, né? Não tá numa fase muito bom. Mas, ele tá descobrindo algumas coisas ainda. Então, é a forma do corpo dele falar. Isso, entender isso é legal, porque você consegue respeitar, que é uma das regras que a gente comentou. Tá? Luciana, eu vou pedir para você mandar essa pergunta aqui no ponto de interrogação embaixo, fica mais fácil a gente responder. Ô Cris, é isso mesmo, viu? A Cris também dá uma fase bem importante, que você mesmo falou, né, Rosa? Ele está entrando, passou na faculdade de medicina. Só que dá uma olhada. Aí eu particularmente, eu entro um pouco naquela resposta que eu falei do meu paciente. Se ele sabe quem ele é, o estresse, a ansiedade sempre vai ter. Só que o que acontece? Automaticamente, o medo vai ser o primeiro namorado, vai ser o primeiro fora, primeiro namorado, primeiro fora.
vai ser a faculdade de medicina, mas ele sabe quem ele é. Então dá uma olhada na primeira infância. Dá uma olhada na primeira infância e começa a trabalhar. E aí entra o floral para trabalhar essas memórias, entra a ashwagandha para trabalhar a fisiologia do sistema nervoso, autônomo, para que você não dê muita carga e o corpo não perca esse princípio da homotoxicologia. Ele consegue continuar caminhando para a saúde, porque ele está se limpando. Essa é a maior dica que a gente queria te dar. Você não perder essa aí, porque ele vai ter muito desafio pela frente ainda, e a hora que ele entender emocionalmente e fisiologicamente que ele consegue, isso aí vai ser fichinha para contar a história depois. Tá? Muito bom. Vamos pegar outra aqui. Ó, a Dai falou assim, já percebi que pacientes que evoluem com Parkinson, sempre depois que os pacientes sofrem uma perca muito grande, seja perder filho, marido, etc., eu não consigo puxar o resto da pergunta. Aqui. Eu tô apanhando aqui no celular. Você consegue ler toda ela? Consigo, já percebi que os pacientes que evoluem para Parkinson, sempre depois que o paciente sofre uma perda muito grande, seja perder um filho, marido, tem algum estudo que confirme essa minha suposição? Assim, eu não vou saber te dizer, não sei. Mas o que acontece? Um dos maiores, os pacientes tem relação, né? Ele tem relação, isso é claro. Mas o que acontece? Como é que essa relação que eu posso dizer que tem explicação? Uma das maiores, os pacientes mais complicados, que sofrem mais, são mais difíceis, são pacientes que tiveram perca. E geralmente são mulheres que perderam filho. Né? E é uma coisa que não se cabe, uma perca que não se tampa. Ok? Então, exatamente isso, ele vai ter o quê? Muitas ligações pelo eixo HPA. Então, eu vou ter sempre uma situação de simpaticotonia. Eu vou ter produção de hormônios de luta ou fuga, que não se resolve. E exatamente como a gente falou da tabela de evolução, esse estresse emocional vai caminhando nas etapas de evolução extracelular e intracelular. E automaticamente ele vai ter link com Parkinson. Por quê? Da termológica, você acha que ele quer lembrar da perca do filho? Então qual é a principal doença que ele pode ter? Parkinson. Desculpa, Alzheimer, que é o esquecimento, né? Mas o Parkinson ele vai ter uma degeneração a nível celular do ectoderma. Então, isso automaticamente vai ter esse link. Outra lógica, isso é da leitura biológica, são outras técnicas, tá, gente? Será que eu engulo essa perca do meu filho? Então, eu posso ser uma pessoa constipada há 5 anos, que depois de 5 anos eu vou desenvolver o Parkinson? Sim. Então, assim, tem muito sentido isso, tá? Então, trabalhar nesses gatilhos, entender de uma forma diferente, quebrar essa crença, as técnicas, no caso aí, a sugestão minha, exatamente como técnicas psicoemocionais. O suporte químico, que a Thalita pode falar, eu entendo muito que é a microbiota, né, a nutrição do tecido neural, ômega 3, complexo B, aí você pode comentar um pouco. Geração de energia mitocondrial, Isso, assim, não é só a primeira coisa. O que a gente tem? Algum estudo que comprove isso? Depende. Se a gente for trabalhar em medicina baseada em evidência, dificilmente, né, eu até vou pesquisar, adoro quando alguém, né, dá um insight novo para pesquisas, porque o que teria que ter? Um grupo que teve Parkinson que perdeu, outro grupo que teve Parkinson que não perdeu, e eles foram estudados ao longo do tempo. Então, dificilmente, né, um estudo duplo cego, randomizado, vai mostrar essa relação, né? Por isso que a gente usa, a medicina baseada em evidência é uma ferramenta que a gente tem. Dentro de teorias alternativas, tem várias explicações, né, que a gente pode buscar. Sempre daí, quando a gente vai tratar um paciente com a responsabilidade do nosso conselho, né? Então, assim, a gente entende um global, mas o tratamento, nós somos responsáveis pelo que a gente... E é isso que diferencia justamente o nosso profissionalismo. Então, tem outras teorias, né? Inclusive, o Marcelo falou algumas que são científicas. Não sei se tem estudos que mostram ou não. Dentro da nutrição, da fisiologia, a gente tem muita coisa que pode melhorar, né? Um paciente com Parkinson, isso, né? Sabendo da questão de dopamina, dos neurotransmissores, do próprio tremor, tem muita coisa que pode ser feita, mas essa relação emocional, dificilmente ela vai ser demonstrada em um estudo que comprove isso que você observa na prática. A gente sempre espera que a ciência progrida para isso. Para que alguém perceba, nossa, você já reparou isso aí? Todo paciente, né, que tem Parkinson tem. Vamos ver por quê? E daí desenvolve-se um estudo
longitudinal para provar isso de forma evidência, né? Científica evidência. Mas eu vou dar uma pesquisada se tiver alguma coisa. Mas é dentro disso que a gente conversou, né? Perfeito. Isso me lembra um paciente que ele fez biópsia do intestino e o gastro dele encaminhou para nós um áudio e relatando assim, a doença dele é biopsicossocial. Tá muito na moda agora. Biologia, psicossocial. O que a gente estava falando do Porges aqui, né? Então, até a medicina tradicional já tem ciência para essa linha toda. Tudo bem? Sim. Gente, isso é científico. Isso já é científico hoje, tá? Isso já é científico. Perfeito. Obrigado. Pessoal, manda pergunta aqui no xizinho pra gente não perder. Estou acompanhando a ordem aqui, ó. Aqui, ó. Nódulos seria na fase de deposição? A maioria. Ou deposição, ou depende do nódulo, né? Benigno ou maligno. A gente pode vir aqui na deposição, a gente tem mais pólipos, né? Mais cistos nessa parte. Os nódulos, eles podem vir, daí vai depender do caráter dele, dessas 4 fases daqui para lá. Então, teria que avaliar aonde e qual tipo de nódulo, né? Mas pode ser até um nódulo maligno, alguma coisa daí da última fase de diferenciação. Perfeito, perfeito. São do corte da tabela para frente, tá? Isso. Só lembra uma coisa, nódulo, geralmente, eu ainda me pego fazendo isso, a gente pensa muito segmentado, não esqueçam, é afeito sistêmico. Tá, Marcelo, eu vou ter que trabalhar um músculo em relação ao nódulo de onde está aquele nódulo, sim. O sistema endócrino, sim. Então é o sistema, ok? E aí você vai ter um olhar diferente sobre o nódulo. A Bia, vamos lá, Bia. Quanto a ela, é também associada a grandes percas. Esclerose lateral amiotrófica. Bia, nem sempre. A gente está fazendo uns links aqui, pessoal, que a gente está juntando um pouco de técnicas, tá? Mas assim, a esclerose lateral amiotrófica é uma degeneração. Então, geralmente tem uma emoção aí, de modo bem geral, me entendam, tá? Não é simples assim, tá? Não peguem isso como regra, não vai dar certo. Mas estou tentando simplificar, senão dá uma outra live. Mas muitas vezes uma incapacidade da pessoa não conseguir executar, né? Qual é a função do músculo? É ele que executa, ele vai lá e executa. Ele tem um movimento, a ação. Então, quando ele tem essa esclerose lateral amiotrófica, uma disfunção neuromuscular ou algo do gênero, ele não consegue mais ter essa capacidade, ele não se sente capaz de. Tá? Dá uma olhada, isso tem muita junção com fibromialgia também. Tá? Então eu não sinto capaz de ter, pode ser com uma perca? Pode, de ter conseguido reter o meu filho, de ter conseguido reter o meu casamento. Ok, vai ter. Tudo bem? Vamos ver a próxima. Isso, assim, isso, gente, na prática, é uma coisa assim, tão, né? Só para trazer para vocês o quanto, né, a gente pode enxergar isso pequeno e progredindo. Essa semana eu tive alguns casos de hipoglicemia terríveis, né? Eu tô grávida de novo, e terríveis. Aí fiquei pensando, porque assim, eu não aceito diagnósticos médicos de uma forma muito tranquila. Aí fiquei pensando, aonde eu acho que eu não tenho energia ou que meu corpo não pode produzir energia? O né, qual link a gente consegue fazer entre uma resposta óbvia do corpo, uma resposta simples, a gente está falando de glicemia e insulina, né, 2 coisas muito clássicas, e aparecendo como um sintoma. Então, tudo é muito interligado, e se você conseguir, pode ser, né, pela questão gestacional, pode ser, a gente tem os links fisiológicos e os links emocionais. Juntando isso, a gente consegue um tratamento rapidinho, né? Tanto que já melhorei. Isso mesmo. Trabalhar a parte emocional. Perfeito. Deixa eu puxar aqui. Mais alguma? Vamos lá. Tem mais 3 aqui, ó. Esse é o comentário da Érica. Tenho recebido pacientes pós-Covid que vêm com sequelas como ansiedade, depressão, pânico e sintomas viscerais também. Érica, bem isso mesmo, viu? E tá dando bastante, pessoal. O pós-Covid ele tem vários sintomas. Uma das coisas é esquecimento. A depressão. Só que o que a gente pode fazer esse link com a toxicologia? Leve em consideração, quando fizer uma anamnese com um paciente pós-Covid, pergunta como é que ele estava antes, como é que é o lifestyle dele, né? Como é que é o estilo de vida dele.
Então você vai Como entender... foi a pandemia dele, tá, Isso. gente? Eu não estou conversando muito sobre esse assunto por isso. Porque, claro, a gente tem um vírus novo que a gente ainda não sabe como se comporta, está sendo estudado, exaustivamente estudado, mas estão esquecendo da questão ambiental. Perfeito. Então, para mim, né, para nós que trabalhamos com paciente, a gente pode hoje ler todos os papers que saem falando sobre o vírus e trabalhar na questão ambiental. Então, por que está piorando tanto, né? Vamos ter um olhar bem crítico em relação a essa questão, tanto do ponto de vista das emoções que estão sendo geradas pela situação, quanto do comprometimento fisiológico que está sendo gerado por esse ambiente restrito. Então, é um assunto que eu nem me delongo mais, tá? Mas é muito isso. É muito isso. Porque se você junta essa pré-história do paciente antes do Covid... Como é que é o corpo dele? Ele já estava todo intoxicado, né? Falando da homotoxicologia, já estava sobrecarregado emocionalmente, bioquimicamente. Aí ele teve um Covid, é uma carga muito grande. Então ele vai vir com essas alterações? Vai! Porque a agressão já foi em cima de uma estrutura já fragilizada, que já estava numa fase já moderada. Então ele já não estava conseguindo dar conta. Então o estrago vai ser um pouco pior, tá? Aqui. A Lica gagueira é muito através da leitura biológica e da micro. Então, assim, não tem muito a ver com a não, mas nutrição funcional fala, tá? Que dificuldade em pronunciar palavras pode estar associado a algum quadro inflamatório também. E é engraçado. É engraçado que esse era um sintoma até que eu tinha. Às vezes dava umas gaguejadas, não gagueira, tá? Não o diagnóstico, mas na nutrição a gente consegue olhar para alguns lugares também. Vale a pena dar uma olhada em inflamação, em como o seu corpo está respondendo. Perfeito. Não de forma óbvia, tá? Mas de forma complementar também. Eu acho que vai ter esse link muito bem também, porque quando você está com a gagueira ali, você tá o medo de se expressar, né? O medo de poder explanar. Tem um filme, pessoal, que é O Discurso do Rei. Vai a dica. Putz, obrigado, Lê. Excelente, você me deu um insight muito bom. Lica, vai lá. O Discurso do Rei. Assista esse filme, pega esse insight e vai lá e olha o que foi feito com o rei e qual foi o técnico, o médico que tratou dele. E como ele tratou. É escancarado ali, aí ele vai estar bem explanado, entendido de como que é a emoção bloqueando o medo de se expor. Tá? Legal, depois de um assalto, simpaticotonia, paradorsal, perfeito, não tem como, né? E a Érica, de novo, ali com certeza, havia um histórico de estresse crônico e defesa baixa, exacerbou. Bagunçou tudo, né? E tem aqui... A Érica perguntou aqui também, eu estou vendo agora. Tem um paciente que notou o surgimento de uma pequena ferida na sola do pé após a sessão da micro. Bom, Érica, a micro, como ela trabalha com esses desbloqueios, o que pode ter acontecido? Exatamente por esse link que nós falamos da embriologia, ele vai ter... Você desbloqueou uma memória, né? Você desbloqueou através da microfisioterapia um bloqueio emocional, tóxico, etc., e ele compensou no que a Thalita falou de vicariação. O corpo conseguiu caminhar para a saúde através de jogar para fora, mas através de um outro tecido. Por isso que dentro da microfisioterapia é muito interessante você entender o que você encontrou. E aí você vai lá nas aulas, no módulo 1, 2, através da embriologia você vai linkar qual é o órgão, se é uma substância, qual é a emoção vinculada. Aí você vai encontrar a cadeia embrionária e entender por isso que ele saiu com essa ferida lá na sola do pé. Tá? Então, assim, vai dar para linkar muito bem. Bem-vinda, Ivete. A fono que indica. Eu tenho uma fono aqui que indica bastante. Bastante. Bom, aqui não, tem mais uma. Tem uma pergunta que tá lá embaixo que a gente já respondeu de gagueira. Tava lá embaixo, não pude, então não tava vendo. Meu marido foi diagnosticado com Parkinson. Ele não tem perda de filho. Eu não consigo ler o resto ali. Tá lendo pra mim? Eu não consigo ler. Tá. Meu marido foi diagnosticado com Parkinson. Ele não tem perda de filho, mas tem perda de mãe. Eu parei aqui também no muito sim.
Ah, então tá, é só isso que eu consigo ler. Não consigo ler mais, Aham, gente. é. Vocês têm algum segredo aí, eu vou aprender isso aí. Mas assim, Uhum. a perca tá ali. Tem muita coisa por trás. Basicamente, emocionalmente falando, vamos ter algumas coisas que foi indigesta. Basicamente, estão coisas que podem ter acometido o bom intestino dele. Como eu conheço ele, né, Sema, tem muitas coisas indigestas, possivelmente, que obrigaram a engolir desde lá de trás, até no trabalho, até em relacionamento dentro da família, que aí bloqueia o intestino e aí começa a nutrir o Parkinson, ok? A gente pode ter essa correlação, tudo bem? Então a gente teria que o quê? Desbloquear, entender ele, entender, identificar quais são os traumas, quando foram os traumas, e entrar com as técnicas necessárias e, de maneira bioquímica, botar para funcionar o intestino dele, principalmente. Porque muitas vezes ele está constipado ou está com diarreia. Então, nem absorver nutrientes ele está conseguindo absorver. Então, não tem nem como dar nutrientes para dar para a mitocôndria que a Thalita falou. E aí o cérebro não tem nem ômega 3 para poder hidratar. Ou ele está tentando digerir algumas coisas, mas como não absorve, ele bloqueia. Tá? Então fica a dica nesse sistema, mas é andar tanto no emocional quanto no bioquímico. Tudo bem? Foi. Foi, gente. Muito bom hoje, bastante interação. A gente fica feliz com isso. O Uhum. mapa mental, mandem lá para nós, manda um e-mail que eu já vou encaminhar. A tabela Vamos... também tá lá, né? Quem Tabela quiser a tá lá tabela, quem também. ainda não tiver com ela, ela tá lá em português, traduzimos. Perfeito. Então, só Exato. pedir para. Obrigado aí vocês. Nós estamos terminando o nosso produto que tem ali para vocês terem onde vocês terem uma pesquisa. Então vamos ver se a gente já faz. Manda para lá para mim para você, Tá tá bom? travando Ótimo tudo aqui. domingo. Aham. Ai, deve estar o povo usando tudo lá embaixo. Ótimo domingo para vocês. Muito obrigado por essa live, Um Thalita. Muito obrigado, abraço. pessoal. Um abração. Show, show, show. Beijo, Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau. Bom Beijo. domingo. Tchau, tchau.